Por trás desses cabelos brancos, e com essas mãos marcadas pelo tempo, guardo memórias que só de lembrar, meu coração ainda aperta um pouquinho. Eu era tão nova, cheia de sonhos, de esperança. Quando eu descobri meu marido, na minha própria cama com a viúva do meu irmão, naquele momento algo dentro de mim morreu, mas foi também quando a mulher que sou hoje, começou a nascer. Olá meus queridos, meu nome é Judite e tenho 78 anos. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história da minha vida que nunca pensei que um dia teria coragem de contar, e guardei no fundo do meu peito por décadas. Antes de começar, você que está me assistindo agora, peço por favor que deixe sua curtida neste vídeo, e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como a minha, e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Eu sempre fico muito curiosa para saber quem são as almas gentis, que dedicam seu tempo a ouvir as memórias de uma senhora. Para começar, vamos voltar para 1960, eu era uma jovem de 22 anos, cheia de sonhos como todas as moças daquela época. Meu sonho casar, ter filhos e construir uma família feliz, naquele tempo era isso que todas nós queríamos. Era o que nos ensinavam desde pequenas. Me lembro de usar um vestido branco simples, que minha mãe ajudou a costurar. Não era nada sofisticado, mas para mim era perfeito. Rubens apareceu na minha vida durante uma festa da igreja, alto, de olhos castanhos, e um sorriso que iluminava o salão inteiro. Ele trabalhava na oficina mecânica que herdou do pai, e todos na cidade o respeitavam. 6 meses depois de nos conhecermos, ele pediu minha mão em casamento. Meu pai, homem de poucas palavras que era, deu sua bênção. Mas me chamou de lado, e disse algo que na época me pareceu estranho: coloque a casa no seu nome, minha filha. Homem é como o tempo, muda quando menos se espera. Seguindo o conselho do meu pai, quando compramos nossa casa, na Rua das Amoras perto da igreja, fiz questão que o registro ficasse em meu nome. Rubens não gostou muito, mas acabou cedendo. É só um pedaço de papel, ele disse. Mal sabia eu que aquele papel seria minha salvação anos depois. Nossa casa era modesta, mas tinha um terreno generoso nos fundos. Havia uma pequena construção, que tinha sido de minha avó. Limpei, pintei as paredes de amarelo, e instalei ali o piano Essenfelder que herdei da minha mãe. Era meu pequeno refúgio. 3 vezes por semana, aquela casinha se enchia de crianças, ansiosas para aprender música. As mães esperavam nos bancos de madeira, que Rubens tinha feito, tomando café e conversando sobre as novidades da cidade. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos. Não éramos ricos, mas vivíamos bem. Eu dava aulas de piano, ele trabalhava na oficina, à noite sentávamos na varanda e planejávamos o futuro. Queríamos ter filhos e uma família grande, mas os anos foram passando e os filhos não vieram. No início, isso me entristecia, depois aprendi a aceitar. Deus sabe o que faz, já dizia minha mãe para me consolar. Em 1968 eu já tinha 30 anos, e a vida parecia seguir seu curso natural, sem grandes sobressaltos. Foi quando a tragédia bateu à nossa porta. Meu irmão Jairo, 3 anos mais novo que eu, que trabalhava na serraria da cidade. Um dia, uma serra circular quebrou, e perdemos Jairo num piscar de olhos. Foi o dia mais difícil da minha vida até então. Ele deixou uma jovem viúva, Lara, de apenas 26 anos, e um bebê de 8 meses, o pequeno Manuel. O velório de Jairo foi devastador. Lara parecia uma boneca quebrada, segurando o bebê no colo. Os olhos vermelhos de tanto chorar. Judite, como vou criar nosso filho sozinha? Ela me perguntou, entre soluços. Meu coração se partiu. Lara não tinha família na cidade. Tinha vindo de longe para se casar com meu irmão. Foi Rubens quem sugeriu. Eles devem vir morar conosco. Achei a ideia generosa e natural. Afinal éramos família, e família se apoia nos momentos difíceis. Arrumamos um quarto, que um dia seria de nossos filhos, para Lara e o bebê. Não era grande, mas era aconchegante, com uma janela que dava para o jardim. No começo tudo parecia estar funcionando bem. Lara conseguiu um emprego como assistente na escola local. Eu continuava com minhas aulas de piano na casinha dos fundos, e Rubens mantinha a oficina. Aos poucos nos ajustamos à nova rotina. Eu adorava cuidar do pequeno Manuel quando Lara estava trabalhando. Eu via nele traços do meu irmão, o mesmo sorriso, os mesmos olhos curiosos. As aulas de piano se tornaram meu refúgio. Ali, entre partituras e melodias, eu me perdia na música,
e esquecia os problemas. As crianças me chamavam de professora Judite com tanto respeito, que aquecia meu coração. Nos dias de recital, quando a casinha ficava cheia de pais, e vizinhos ouvindo os pequenos músicos, eu me sentia verdadeiramente importante. Era mais do que apenas a esposa do Rubens, ou a irmã do falecido Jairo, era eu mesma, Judite a professora de piano. Mas com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças. Rubens, que sempre voltava da oficina às 6 em ponto, começou a chegar mais tarde. Muito trabalho, ele dizia, mas o cheiro de perfume que não era o meu, dizia outra coisa. Lara, antes tão tímida e agradecida, agora andava mais arrumada, mais confiante. Durante o jantar os dois evitavam se olhar, ou se olhavam demais, quando achavam que eu não estava vendo. Eu notava essas coisas, mas me convencia de que era apenas minha imaginação. Você está ficando paranoica, dizia a mim mesma. Afinal, Rubens era meu marido há 8 anos, e Lara, ela era viúva do meu irmão, mãe do meu sobrinho. Como poderiam me trair assim? Havia também os comentários das mães dos meus alunos. Dona Efigênia, sempre tão discreta, um dia perguntou: Judite, você não acha estranho sua cunhada estar sempre tão arrumada, para quem trabalha numa escola? Fingi não entender a insinuação. Outra vez, Dona Clotilde mencionou ter visto Rubens e Lara conversando muito próximos na feira, de um jeito que pareciam íntimos demais. Ela disse, com aquele tom de quem sabe mais do que conta. Mesmo com todas as evidências, eu me recusava a acreditar, talvez por medo, talvez por não querer enfrentar a verdade, ou talvez porque no fundo, eu já sabia que uma mulher desquitada, em 1968, enfrentaria muitos preconceitos. As pessoas cochichavam quando uma mulher separada passava, chamavam de desquitada com um tom que sugeria algo imoral, sujo. Eu tinha medo desse rótulo, medo do que as pessoas diriam, medo do futuro incerto. Lembro-me bem daquele domingo. Era janeiro de 1969, um dia quente, típico de verão. Fui à missa como sempre fazia. No meio da celebração, senti uma angústia inexplicável, uma intuição tão forte, que me fez sair antes do final. Caminhei rápido para casa, o coração acelerado, as mãos suando, apesar do leque que agitava freneticamente. A Rua das Amoras estava quieta, sob um sol escaldante, nossa casa aparentemente silenciosa. Normalmente Lara estaria na cozinha, preparando o almoço de domingo, e Rafael estaria ouvindo o jogo no rádio da sala. Mas havia um silêncio estranho. Quando abri a porta da frente, entrei sem fazer barulho, como se já soubesse o que iria encontrar. A casa parecia vazia, mas então ouvi um gemido, que vinha do nosso quarto. Do quarto que eu dividia com Rubens há 8 anos. Do quarto onde eu tinha dormido todas as noites desde que nos casamos. Caminhei até lá, cada passo mais pesado que o anterior. Minha mão tremeu ao tocar a maçaneta. Abri a porta de supetão. Ali na nossa cama, estavam meu marido e a viúva do meu irmão, nos entrelaçados. O mundo parou. Por um segundo o ar ficou pesado, difícil de respirar. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Quando me viram, o brilho nos olhos deles, rapidamente se transformou em pânico. Rubens saltou da cama, tentando cobrir-se com o lençol. Judite, não é o que você está pensando. Ele gritou, como se houvesse alguma explicação inocente para o que eu acabava de presenciar. Lara começou a chorar encolhida na cama. Perdão, Judite, perdão, foi só uma fraqueza. Ela balbuciou entre os soluços e choro. Foi como se algo quebrasse dentro de mim. Anos de boa educação, de ser a mulher correta, a esposa dedicada, tudo desabou. Senti uma raiva que nunca tinha sentido antes, uma fúria que vinha das entranhas. Não é o que eu estou pensando. Minha voz saiu irreconhecível, um grito que ecoou pela casa. Estou vendo com meus próprios olhos, seu desgraçado. Rubens tentou se aproximar, mas eu recuei. Calma, mulher, os vizinhos vão ouvir. Que ouçam, que toda a cidade saiba que tipo de homem você é, que tipo de mulher ela é. Lara continuava chorando. Foi só essa vez, juro por Deus. Mentira, quanto tempo isso está acontecendo? Quanto tempo vocês estão zombando de mim, enquanto eu cuido do seu filho Lara? Enquanto eu abri minha casa para vocês, o bebê no quarto ao lado começou a chorar com os gritos. Lara fez menção de ir até ele, mas eu a impedi. Fique onde está, não se atreva a tocar no meu sobrinho com essas mãos sujas. Peguei o abajur da mesa de cabeceira e arremessei contra a parede. O barulho do vidro se quebrando me deu uma estranha satisfação.
Rubens tentou me segurar pelos braços. Esta casa também é minha, você não manda em mim. Foi quando dei um tapa no rosto dele, com toda a força que tinha, o som ecoou pelo quarto. Eu nunca tinha levantado a mão para ninguém na vida. Você tem 1 hora para pegar suas coisas e sumir da minha frente. Se não for embora, vou até a delegacia e conto para o sargento Mourão, que é padrinho do pequeno Manuel, o que você anda fazendo com a viúva do afilhado dele. A menção do nome do sargento, conhecido por seu temperamento explosivo, fez Rubens empalidecer. Saí do quarto batendo a porta com tanta força que o crucifixo da parede caiu, o vidro estilhaçando no chão, uma imagem apropriada para o meu casamento naquele momento, estilhaçado além de qualquer reparo. Fui até o quarto onde o bebê chorava, o pequeno Manuel estava em pé no berço, o rostinho vermelho de tanto chorar, peguei ele no colo tentando acalmá-lo. Enquanto ouvia Rubens e Lara discutindo no quarto. A culpa é sua, gritava ele. Você disse que ela não voltaria tão cedo, e ela respondia, entre lágrimas. E você disse que trancaria a porta. Fechei a porta do quarto de Manuel, tentando protegê-lo daqueles gritos, balançava ele nos braços, cantarolando uma canção de ninar. Como se fosse um dia normal, como se meu mundo não estivesse desmoronando. 1 hora depois, ouvi movimentação na sala. Lara entrou no quarto vestida, com os olhos inchados de tanto chorar. Vim buscar o Manuel, ela disse, sem me encarar. Olhei para o bebê que dormia em meus braços. Meu sobrinho, sangue do meu sangue, filho do meu querido irmão, queria protegê-lo, mantê-lo comigo, longe da mãe que o traiu, de forma tão vil, mas ele era dela, uma criança pertence à mãe, por pior que ela seja. Entreguei Manuel a ela, sentindo como se entregasse um pedaço do meu coração. Cuide bem dele, foi tudo o que consegui dizer. Lara assentiu, pegou uma bolsa com algumas roupas do bebê, e saiu. Da janela vi ela e Rubens partindo, cada um para um lado da rua, ela com o bebê nos braços, ele com uma mala. A cena parecia irreal, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Quando a casa finalmente ficou silenciosa, caminhei até a casinha dos fundos, me sentei ao piano, e pela primeira vez naquele dia, chorei de verdade. As teclas amareladas que tantas vezes haviam trazido alegria, agora absorviam minhas lágrimas. Toquei sem pensar a sonata que minha mãe me ensinou, deixando a música expressar o que as palavras não podiam. Naquela noite, me deitei sozinha na cama de hóspedes, incapaz de dormir no leito que havia sido profanado. Olhei para o teto por horas, pensando no que faria a seguir. Sabia que a partir daquele dia, nada seria como antes. Eu era agora uma mulher desquitada aos 30 anos, em uma pequena cidade do interior, em 1969. As pessoas cochichariam, apontariam, julgariam, algumas mães, provavelmente não mandariam mais seus filhos para minhas aulas de piano, mas eu tinha minha casa, tinha minhas mãos, tinha minha música. Sobreviveria, e sobrevivi, mais do que isso, renasci das cinzas daquele casamento que parecia amor, mas era apenas uma ilusão. Esta é minha história, uma história de traição, de dor, mas também de força e superação, porque às vezes, meus queridos, precisamos passar pelo fogo, para nos transformarmos em algo mais forte, mais valioso. Vou continuar contando para vocês ainda nesse vídeo, como foi minha jornada depois daquele domingo fatídico, como reconstruí minha vida, e encontrei um propósito maior. Se você quer saber o que aconteceu com Rubens, com Lara, e com o pequeno Manuel, não deixe de se inscrever no canal, e ativar o sininho. Mas antes de eu continuar, gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Contar essa história não é fácil, mesmo depois de tanto tempo. Mas sei que pode ajudar muitas mulheres que estão passando por situações parecidas. Lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar. Após aquele domingo de janeiro, a vida como eu conheci acabou. Acordei na manhã seguinte com os olhos inchados, a garganta doendo de tanto chorar. Por alguns segundos, tive a esperança de que tudo não passava de um pesadelo, mas a cama vazia ao meu lado, e o silêncio da casa me trouxeram de volta à realidade cruel. Naquela primeira semana, mal saí de casa, tinha vergonha, raiva, um misto de emoções que me consumia por dentro. Cancelei todas as aulas de piano. Como poderia ensinar crianças sobre harmonia, quando minha própria vida estava em completa dissonância? As cortinas permaneceram fechadas, as luzes apagadas. Me alimentava apenas quando a fome não me dava escolha. Na segunda-feira, depois do ocorrido, ouvi batidas na porta.
Era Dona Efigênia, mãe da pequena Luana, minha aluna mais dedicada. Pensei em fingir que não estava, mas algo me fez abrir a porta. Vim saber se está tudo bem, ela disse, com um olhar que misturava preocupação e curiosidade. Luana está com saudades das aulas. A notícia já tinha se espalhado, eu podia ver nos olhos dela. Nada permanece em segredo por muito tempo, ainda mais em uma cidade pequena. Preciso de um tempo, respondi, com a voz ainda rouca. Ela sentiu, colocou uma cesta com pães e doces sobre a mesa da cozinha, e antes de sair disse algo que não esquecerei jamais. Lembre-se, Judite, a tragédia só tem a última palavra se você permitir. As palavras de Dona Efigênia ficaram martelando em minha mente naquela noite. Eu tinha duas opções, afundar na tristeza, ou erguer a cabeça e seguir em frente. Escolhi a segunda. No dia seguinte, levantei cedo, tomei um banho demorado, vesti meu melhor vestido, um azul marinho com pequenas flores brancas, e caminhei até a casinha dos fundos. Abri as janelas deixando o sol entrar, depois de dias de escuridão. Tirei o pano que cobria o piano, passei um espanador nas teclas, e comecei a tocar. As notas saíam trêmulas no início, descompassadas como o meu coração. Mas aos poucos encontraram seu ritmo. Retomei as aulas na semana seguinte. Para minha surpresa, quase todas as crianças retornaram. Algumas mães, no entanto, não mandaram seus filhos. Dona Teresa, sempre tão religiosa, disse que não queria sua filha sob a influência de uma mulher desquitada. Como se minha situação fosse contagiosa, como se eu tivesse escolhido estar sozinha. Foi nessa época que comecei a notar os olhares na igreja, no mercado, até na rua, olhares de pena, de julgamento, às vezes até de interesse por parte de alguns homens, que achavam que uma mulher sozinha estaria disponível para qualquer um. Uma tarde, ao voltar do mercado, ouvi Dona Jerusa, conhecida fofoqueira local, dizendo a outra senhora: pobre Judite, abandonada pelo marido, deve ter feito algo para merecer. Engoli o choro, apertei as sacolas contra o peito, e segui meu caminho, não daria a elas o gosto de me ver derrotada. Em casa, chorei até não ter mais lágrimas, depois me sentei ao piano, e toquei até meus dedos doerem. A música sempre foi minha forma de exorcizar os demônios. As finanças se tornaram uma preocupação constante. Rubens não deixou um centavo, e as aulas de piano, embora continuassem, não eram suficientes. Comecei a economizar em tudo, apagava as luzes mais cedo, reaproveitava cada sobra de comida, remendava roupas, em vez de comprar novas. Num domingo após a missa, que eu agora frequentava sentada no último banco, para evitar os olhares, Dona Efigênia me abordou novamente. Judite, preciso te contar algo. Vou me mudar para a capital em um mês. Tenho uma loja de tecidos lá, herdei do meu pai, e estou precisando de alguém de confiança para me ajudar. Alguém com bom gosto e educação. Pensei em você. Fiquei surpresa com a proposta. Deixar a cidade onde nasci e cresci. Abandonar as aulas de piano, minha única fonte de renda. Mas ao mesmo tempo, a ideia de recomeçar em um lugar onde ninguém me conhecesse, onde não seria desquitada, era bem tentadora. Preciso pensar, respondi, e ela entendeu. Naquela noite não consegui dormir, sentei na varanda olhando as estrelas, pensando em todas as possibilidades. A casa vazia, parecia um lembrete constante da família que tive e perdi. Cada canto guardava memórias, algumas doces, outras bem amargas como fel. No dia seguinte, fui até o banco. A casa estava no meu nome graças à insistência do meu pai. Descobri que poderia vendê-la por um bom valor, o suficiente para recomeçar em outro lugar. A decisão foi tomada. Em uma semana colocaria a casa à venda, aceitaria a proposta de Dona Efigênia, e partiria para a capital. As crianças ficaram tristes. Quando anunciei que as aulas terminariam em um mês, prometi um recital de despedida, uma última celebração da música que nos uniu. A notícia da minha partida se espalhou rapidamente, as reações foram diversas. Alguns demonstraram genuíno pesar, outros mal escondiam o alívio. Uma mulher desquitada a menos na cidade era uma preocupação a menos, para os casais bem estabelecidos. Foi nessa época, enquanto organizava a mudança, que soube notícias de Rubens e Lara. Eles não estavam mais juntos. Ele havia partido para outra cidade, em busca de trabalho após perder a clientela da oficina. Poucos queriam fazer negócios com um homem que traiu a esposa com a viúva do próprio cunhado. Lara voltou para a casa dos pais, em uma cidade vizinha.
levando o pequeno Manuel consigo. Senti uma pontada no peito, ao pensar no meu sobrinho, aquela criança inocente, levada para longe, cresceria sem conhecer a tia que tanto o amava. Pensei em procurar Lara, em pedir para ver Manuel, mas o orgulho ferido falou mais alto, talvez um dia, quando a dor não fosse tão recente. O recital de despedida aconteceu em uma tarde de domingo, em abril de 1969. A casinha dos fundos estava cheia, todas as minhas alunas se apresentaram, das mais novas, às mais experientes. Chorei quando a pequena Luana tocou a sonata que tanto praticamos juntas. Foi uma despedida emocionante, um encerramento digno para aquele capítulo da minha vida. No dia seguinte, os compradores vieram assinar os papéis. Um casal jovem, recém-casado, com os olhos brilhando de esperança ao ver a casa, os mesmos olhos que eu tinha um dia quando cheguei ali com Rubens. Desejei sinceramente que tivessem mais sorte que eu. Embalei o piano, minhas roupas, os poucos pertences que decidi levar, o resto vendi ou doei. Não queria carregar peso desnecessário para minha nova vida. Guardei apenas algumas fotografias dos meus pais, de Jairo, meu querido e eterno irmão. As fotos com Rubens foram todas queimadas, em uma pequena fogueira nos fundos da casa. Foi um ritual libertador, ver as chamas consumindo aqueles pedaços de passado. Na manhã da partida, Dona Efigênia veio me buscar em seu carro. Dei uma última olhada na casa, e na casinha do piano no jardim, onde tantas vezes me sentei para apreciar o pôr do sol. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Era o fim, e o começo de tudo ao mesmo tempo. A viagem até a capital durou quase um dia inteiro. Pela janela do carro vi a paisagem mudar gradualmente. Os campos abertos, dando lugar a estradas mais movimentadas, casas mais juntas, prédios cada vez mais altos. A capital em 1969 fervilhava, de movimento, pessoas, carros. Era uma energia completamente diferente da cidade pequena onde cresci. O apartamento de Dona Efigênia ficava no segundo andar de um prédio antigo, mas muito bem conservado. Ela morava no terceiro andar, e me ofereceu o de baixo que estava vago. Era do meu irmão que se mudou para o exterior, explicou. Pode ficar pelo tempo que precisar até se estabelecer. Era um espaço pequeno, mas aconchegante, uma sala, um quarto, uma cozinha minúscula e um banheiro. Não havia espaço para o piano, que ficou encaixotado no depósito do prédio. Aquilo me entristeceu, mas prometi a mim mesma que um dia teria um lugar onde pudesse tocá-lo novamente. A loja de Dona Efigênia ficava a algumas quadras do apartamento. Tecidos finos Efigênia, dizia a placa na fachada. Era um estabelecimento modesto, mas elegante, frequentado por senhoras da alta sociedade, que buscavam tecidos importados para seus vestidos. No primeiro dia, fiquei apenas observando como Dona Efigênia atendia as clientes, como mostrava os tecidos, sugerindo combinações, falando sobre texturas e caimentos. Ela tinha um jeito especial, tratava cada cliente como se fosse única. Ao final do dia ela me disse: "Você tem olho bom para cores, Judite, vai se dar bem aqui." Aprendi rápido, logo estava atendendo sozinha, aconselhando clientes, fazendo pedidos de novos tecidos. Descobri que tinha um talento natural para o comércio, algo que jamais teria percebido, se não tivesse sido forçada a essa nova vida. Os meses foram passando, 1969 virou 1970. Comecei a me acostumar com o ritmo da cidade grande, com barulho constante, com o anonimato, que surpreendentemente achei libertador. Na capital, ninguém sabia da minha história, ninguém me olhava com pena ou julgamento. Eu era apenas Judite, a assistente da loja de tecidos, uma mulher comum, construindo sua vida. Economizei cada centavo que ganhava, abri uma conta no banco, algo que poucas mulheres faziam naquela época. O gerente chegou a perguntar se não era melhor abrir a conta no nome do meu marido. "Não tenho marido", respondi, com a cabeça erguida. Ele pareceu desconfortável, mas prosseguiu com os procedimentos. Em 1971, recebi notícias da minha antiga cidade. O carteiro trouxe uma carta de Meire, uma vizinha que continuou minha amiga, mesmo depois de tudo. Ela contava que Rubens havia retornado, estava morando em um quarto nos fundos da oficina, que agora pertencia a outro dono, bebia muito, e estava sempre endividado. Lara vivia com os pais, trabalhando como empregada doméstica. Manuel estava crescendo, já tinha quase 4 anos. Li a carta com um estranho desprendimento,
como se falasse de personagens de um livro que li há muito tempo. Eu já não sentia aquela raiva furiosa que esperava, apenas uma espécie de tristeza distante. Talvez fosse isso que chamam de cura. Naquele mesmo ano, Dona Efigênia adoeceu, uma gripe forte, que se transformou em pneumonia. Cuidei dela durante semanas, administrando a loja durante o dia e velando seu sono à noite. Quando finalmente melhorou, me chamou para uma conversa séria. Estou ficando velha, Judite, não tenho filhos, nem sobrinhos interessados no negócio. Você tem sido mais que uma assistente, tem sido uma filha para mim. Quero que fique com a loja, quando eu não puder mais cuidar dela. Fiquei sem palavras. Nunca imaginei que receberia tal oferta. Era mais do que um emprego ou um negócio. Era uma chance de ter algo verdadeiramente meu. Construído com meu próprio esforço. Não precisa decidir agora, ela continuou, vendo minha hesitação, mas pense nisso. E pense também em dar aulas de piano novamente. Seu talento está desperdiçado com essas peças guardadas. As palavras de Dona Efigênia acenderam algo em mim. Senti saudades do piano, da música, que sempre foi parte tão fundamental da minha vida. No final de semana, fui até o depósito, abri a caixa onde o Essenfelder estava guardado, passei os dedos pelas teclas, sentindo sua textura familiar, decidi que era hora de trazê-lo de volta à vida. Encontrei um pequeno espaço na sala do apartamento, onde o piano coube perfeitamente. O afinador disse que apesar do tempo encaixotado, o instrumento estava em boas condições. Pianos de qualidade são como bons vinhos, só melhoram com o tempo. Comecei a tocar novamente, apenas para mim mesma no início. Aos poucos, alguns vizinhos vieram perguntar se eu daria aulas para seus filhos. Uma senhora do quarto andar me perguntou se eu aceitaria tocar em um pequeno recital beneficente para a igreja local. A música, que eu havia deixado para trás junto com a casa e o casamento, voltava gradualmente à minha vida. E assim, entre tecidos durante o dia e partituras à noite, fui reconstruindo, não apenas minha vida, mas a mim mesma. Já não era mais a jovem Judite que sonhava com um casamento perfeito, nem a mulher traída e humilhada, que saiu da cidade pequena. Era uma nova versão de mim, mais forte, mais independente, dona do meu próprio destino. Em 1972, completei 3 anos na capital, tinha meu próprio círculo de amizades, frequentava um clube de leitura, ia ao cinema ocasionalmente. Havia encontrado um equilíbrio, uma paz que não imaginei ser possível, após a tempestade que varreu minha vida. Foi nesse período que recebi outra carta de Meire. As notícias não eram boas. Lara havia adoecido gravemente. Tuberculose, doença que naquela época ainda era um flagelo, especialmente para quem vivia em condições precárias. Estava internada no sanatório estadual, e o prognóstico não era favorável. Meire havia deixado um número de telefone. Ligando para Meire assim que li a carta, perguntei, e o Manuel? Está com os avós, mas eles são muito idosos, mal conseguem cuidar de si mesmos. Aquela noite foi de insônia, pensava no pequeno Manuel, sangue do meu sangue, sobrinho que mal conheci. Ele não tinha culpa dos erros dos adultos ao seu redor, e agora poderia perder a mãe, depois de já ter perdido o pai tão cedo. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida novamente. Contei a Dona Efigênia, já um pouco mais reabilitada da gripe, que precisava voltar à minha cidade natal por uns dias. Ela entendeu como sempre. Vá fazer o que precisa ser feito, disse, com aquela sabedoria que só os anos trazem. A loja estará aqui quando voltar, e assim, quase 4 anos depois de partir, voltei à cidade que um dia chamei de lar. Com o coração dividido, entre o receio de enfrentar o passado e a determinação de ajudar meu sobrinho, mal sabia eu que aquela viagem seria apenas o começo de uma nova jornada, tão desafiadora quanto transformadora. Agora vamos voltar para 1972, quando retornei à minha cidade natal, depois de quase 4 anos. A viagem de volta foi cheia de apreensão. O ônibus percorreu estradas empoeiradas, e a cada quilômetro me aproximava mais do passado, que tentei deixar para trás. Quando finalmente avistei o campanário da igreja, marco de entrada da cidade. Senti um nó na garganta, estava de volta, desci na praça central, com apenas uma mala pequena, não planejava ficar muito tempo, bastava resolver a situação do Manuel, e voltaria para minha nova vida na capital. Mas o destino, meus queridos, tem sempre seus próprios planos. A cidade parecia menor do que eu lembrava.
ou talvez fosse eu quem havia crescido. Caminhei até a pensão da dona Zuleika, onde reservei um quarto por telefone. No caminho notei os olhares curiosos, alguns rostos conhecidos acenavam timidamente, outros desviavam o olhar, fingindo não me ver. 4 anos não eram suficientes para apagar as fofocas pelo visto. Judite, é você mesma? Ouvi uma voz familiar. Era Meire, minha antiga vizinha, e a única que manteve contato comigo depois que parti. Nos abraçamos emocionadas no meio da calçada. Vim assim que contou tudo, expliquei. Como está o Manuel e a Lara? O rosto de Maria se entristeceu. Lara não está bem. Os médicos dizem que é questão de semanas. E Manuel, ele pergunta pela mãe todos os dias. Os avós estão fazendo o que podem, mas são muito idosos. Pedi para Meire me levar até os pais de Lara. Sua casa ficava nos arredores da cidade, uma construção simples de madeira, com um pequeno quintal. O senhor Almir, pai de Lara, estava na varanda, o rosto marcado pelo tempo e pelas preocupações, me reconheceu imediatamente. A irmã de Jairo, ele murmurou sem emoção. Não era um começo promissor, mas eu não havia viajado até ali, esperando tapetes vermelhos. Expliquei que vinha para ajudar, que me preocupava com Manuel. Ele está lá dentro com a avó, disse, finalmente apontando para a porta. Pode entrar. A sala era escura, cheirando a remédio e comida. Dona Odete, mãe de Lara, estava sentada em uma cadeira de balanço, olhando pela janela, parecia ter envelhecido décadas em apenas alguns anos. Ao seu lado, brincando com alguns carrinhos de madeira no chão, estava Manuel. Meu coração deu um salto. Ele estava tão crescido, aos quase 5 anos. Era a imagem do meu irmão Jairo. Os mesmos olhos curiosos, o mesmo queixo, determinado. Quando me viu ficou sério, me estudando com olhar desconfiado. Manuel, esta é sua tia Judite, me apresentou Dona Odete, já com voz cansada. Ela é irmã do seu pai. O menino continuou me encarando, segurando firmemente um dos carrinhos, como se eu pudesse roubá-lo. Não tentei abraçá-lo, ou forçar qualquer aproximação, apenas sorri, e me sentei em uma cadeira próxima. Que carrinho bonito você tem! Comentei. Seu pai adorava carrinhos quando tinha sua idade. Seus olhos se iluminaram com a menção do pai. A mamãe disse que meu pai foi morar no céu. Isso mesmo, e tenho certeza que ele olha por você todos os dias. Durante aquela primeira visita, não consegui muito mais que algumas frases trocadas com o menino, mas era um começo. Combinei com os avós de voltar no dia seguinte, e no outro, cada dia Manuel se abria um pouco mais. Logo, estávamos construindo castelos com blocos de madeira, e desenhando juntos na mesa da cozinha. Uma semana depois da minha chegada, fui ao sanatório visitar Lara. O lugar era sombrio, com longas fileiras de camas, onde pacientes se contorciam incessantemente. Eu a encontrei no final do corredor, pálida, como os lençóis que a cobriam, os olhos fundos, em um rosto muito magro e sem brilho. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você veio? Ela sussurrou, com voz fraca, depois de tudo o que fiz. Me sentei ao lado de sua cama, as palavras que planejei dizer durante anos, as acusações, os desabafos, a raiva, tudo sumiu diante daquela figura frágil. O que restava era apenas uma mulher, jovem e morrendo, preocupada com o futuro do filho. Vim por Manuel, respondi sinceramente. Ela sentiu compreendendo. Sabe, nunca me perdoei pelo que fizemos com você. Rubens tinha um jeito de fazer as coisas parecerem certas, mesmo quando eram terrivelmente erradas. Não queria ouvir sobre Rubens, sobre como ele a seduziu, ou qualquer justificativa. O passado era passado. O que importa agora é Manuel. Cortei. Ele vai precisar de alguém. Quando você... Não completei a frase, mas não era necessário. Lara sabia que estava morrendo. Meus pais são muito velhos, ela disse, entre acessos de tosse, não vão conseguir criá-lo. E Rubens, que prometeu me ajudar, sumiu, ninguém sabe dele há meses. Lara segurou minha mão, com surpreendente força, para alguém que estava tão debilitada. Judite, sei que não tenho direito de pedir nada a você, mas por favor cuide do meu filho, não deixe que ele acabe em um orfanato. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e para minha surpresa, pelo meu também. Não respondi imediatamente. Era um pedido enorme, que mudaria toda a minha vida novamente. Mas olhando para ela, para a mulher, que um dia odiei com todas as minhas forças,
senti apenas compaixão. Prometo, ele não ficará sozinho, disse finalmente. Lara morreu 2 semanas depois. O funeral foi simples, com poucos presentes. Além dos pais dela, alguns vizinhos, eu e Manuel, que estava segurando minha mão, sem compreender completamente o que significava, que sua mãe tinha ido encontrar seu pai no céu. Tive longas conversas com os avós de Manuel, eram boas pessoas, mas a idade já avançada, e as condições financeiras precárias, tornavam impossível que cuidassem adequadamente de uma criança pequena. Depois de muitas lágrimas e discussões, concordaram que o melhor para o menino seria vir morar comigo na capital. O processo legal não foi simples, era 1972, e uma mulher solteira, ainda por cima desquitada, raramente conseguia a guarda de uma criança. Mas eu tinha a meu favor, ser a tia de sangue de Manuel, ter condições financeiras estáveis, e surpreendentemente o apoio dos avós maternos, que assinaram uma declaração abrindo mão da guarda em meu favor. Quando finalmente recebi os papéis, que me davam a guarda legal de Manuel, chorei de alívio. Não seria uma adoção formal, isso seria quase impossível nas circunstâncias, mas eu seria legalmente responsável pelo meu sobrinho, ele seria para todos os efeitos, meu filho. A adaptação de Manuel à vida na capital não foi fácil, ele sentia falta dos avós, do quintal onde brincava, da familiaridade da pequena cidade. Nas primeiras noites, chorou chamando pela mãe, me sentava ao lado da sua cama, cantarolando baixinho, as mesmas canções que minha mãe cantava para mim, e para Jairo, esperando que ele adormecesse. O matriculei em uma escola próxima ao apartamento, comprei roupas novas, livros, brinquedos, não em excesso mas o suficiente, para que não se sentisse diferente das outras crianças, e claro comecei a lhe ensinar piano. No início ele resistiu, piano é coisa de menina, disse certa vez, com a sinceridade brutal das crianças. Sorri, e lhe mostrei fotografias de grandes pianistas homens. A partir daí, tornou-se mais receptivo. Dona Efigênia tratou Manuel como neto. Aos domingos preparava bolos e biscoitos, que ele adorava. Esta loja vai ser sua um dia, dizia ele, depois que sua tia se aposentar, é claro. Manuel ria, sem entender realmente o que significava. A rotina que estabelecemos funcionava bem. Manuel ia para uma escola pela manhã. Depois passava algumas horas na loja, fazendo lição de casa, em uma mesinha nos fundos. Voltávamos para casa no fim da tarde, jantávamos juntos, e antes de dormir, eu lhe contava histórias. Sobre o seu pai, meu querido irmão Jairo, não mencionava muito sobre Lara. Algumas feridas são melhores deixar fechadas. Em 1974, 2 anos após Manuel vir morar comigo, Dona Efigênia me chamou para uma conversa séria. Seu reumatismo estava piorando, e ela decidiu se mudar para o litoral, onde o clima era mais ameno para seus ossos doloridos. A loja é sua Judite, disse, colocando os papéis de transferência sobre a mesa. Você a fez prosperar, mais do que eu jamais consegui, é justo que seja sua agora. Tentei protestar, dizer que pagaria por ela, mas Dona Efigênia foi irredutível. Considere meu presente para você, e para um menino, um futuro seguro. Foi assim que me tornei proprietária da Tecidos Finos Efigênia, que logo se tornaria Casa de Modas Judite. Expandimos o negócio, passando a oferecer não apenas tecidos, mas também roupas prontas, algo que começava a se popularizar na época. Em 1975, Manuel já havia completado 8 anos, crescia saudável e inteligente, na escola destacava-se em matemática e ciências. No piano, embora não tivesse o dom natural que eu esperava, dedicava-se o suficiente para tocar peças simples, mas com competência. O mais importante, era um menino feliz, os traumas iniciais, a perda dos pais, a mudança para a capital, tudo isso parecia ter cicatrizado bem. O fim dos anos 70 trouxe mudanças significativas. Em 1977, o divórcio finalmente foi legalizado no Brasil. Após décadas de luta, me lembro de ler a notícia no jornal e sentir uma estranha emoção. Se essa lei existisse antes, talvez tudo tivesse sido diferente. Não que eu quisesse ter continuado casada com Rubens, jamais perdoaria sua traição, mas ao menos teria tido o direito legal de recomeçar, sem carregar o estigma de desquitada. Naquele mesmo ano, finalmente consegui comprar uma casa própria na capital, nada luxuoso, mas confortável, com 3 quartos, um jardim nos fundos
e o mais importante, espaço suficiente para o piano na sala. A primeira noite em nossa nova casa, Manuel, agora com 10 anos, pediu que eu tocasse. Me sentei ao Essenfelder, o mesmo que me acompanhava desde a juventude, e toquei a sonata favorita da minha mãe. Meus dedos fluíam sobre as teclas, com uma liberdade que não sentia há muito tempo. Um dia vou tocar assim, disse Manuel, com os olhos brilhando. Tenho certeza que sim, respondi, embora soubesse que seu verdadeiro talento estava em outras áreas. Foi nessa época que comecei a receber cartas dos pais de Lara. Primeiro eram apenas atualizações formais sobre suas vidas, agradecimentos pelas fotos de Manuel, que eu enviava regularmente. Depois tornaram-se mais calorosas, eles queriam ver o neto, passar um tempo com ele. Decidi que era justo, Manuel e os avós mereciam isso. Nas férias escolares de 1978, o levei para visitar os avós maternos, pela primeira vez desde que saímos da cidade. Estava nervosa, não só pela reação de Manuel, mas também pelo que eu sentiria ao voltar àquele lugar carregado de memórias dolorosas. A visita foi mais tranquila do que imaginei. A cidade parecia ter seguido em frente, assim como eu. O tempo passou, Manuel já era um adolescente, e eu administrava minha loja de tecidos. E finalmente tínhamos encontrado certa estabilidade, após tantas turbulências. 1981 chegou com ventos de mudança. Manuel completou 14 anos, deixando definitivamente a infância para trás, crescia a olhos vistos. A cada mês parecia ganhar centímetros de altura, a voz engrossando, os primeiros pelos no rosto. O menino calado e tímido, que veio morar comigo aos 5 anos, se transformava em um jovem. Assertivo, cheio de opiniões e sonhos. Nessa fase, as perguntas sobre seu passado, sobre seus pais, tornaram-se mais frequentes e complexas. Já não bastavam as explicações simplificadas que dei quando era criança, ele queria conhecer sua história completa, com todas as nuances, por mais dolorosas que fossem. Numa tarde de domingo, enquanto organizávamos velhas fotografias, Manuel encontrou uma que eu havia guardado no fundo de uma caixa, a única foto de Rubens que não destruí, onde ele aparecia ao lado de Jairo na inauguração da oficina mecânica. É ele, não é o Rubens e meu pai? Perguntou, estudando os rostos dos homens na fotografia. Sim, respondi sentindo um estranho aperto no peito. Não era mais raiva ou dor, esses sentimentos haviam se dissipado com o tempo, era apenas um desconforto distante. Como a lembrança de um pesadelo antigo, ele se parece comigo, Manuel observou, com uma expressão que não consegui decifrar. Você tem muito mais de Jairo em você do que pode imaginar, respondi, apontando para a fotografia. Tem o sorriso dele, o mesmo olhar curioso. Miguel ficou em silêncio por um momento, contemplativo. Tia Judite, você acha que ele gostaria de ter me conhecido? A pergunta me pegou de surpresa, foi algo que me quebrou por dentro. É claro que sim, ele ia ter te amado muito. A adolescência já é por si só uma fase de transformações, mas para ele, lidar com esse passado complexo trazia camadas extras de desafios. Naquele mesmo ano, a loja passou por uma grande renovação. O comércio de tecidos estava mudando. Cada vez mais mulheres buscavam roupas prontas, e precisávamos nos adaptar. Contratei 2 costureiras talentosas, e transformamos parte da loja em um ateliê de roupas sob medida. O negócio prosperou, além das minhas expectativas. Manuel começou a demonstrar interesse pelo lado comercial da loja. Depois da escola, sentava-se comigo para revisar livros contábeis, sugerir melhorias, discutir estratégias de vendas. Tinha um talento natural para negócios, que me surpreendia. Vou estudar engenharia, tia Judite, ele me disse certa noite durante o jantar. Mas depois, quero fazer administração. Podemos transformar sua loja em uma rede de lojas. Sorri encantada, com seus planos ambiciosos. Nossa loja, eu o corrigi. E primeiro, termine o ensino médio com boas notas. Depois falamos sobre redes. Em 1983, recebi uma notícia inesperada. O Sr. Almir, pai de Lara, havia falecido. Sua esposa, Dona Odete, agora completamente sozinha, estava doente e precisava de cuidados. Fui com Manuel ao funeral. Era o mínimo que podíamos fazer.
A cidade já não me parecia mais tão opressiva. Os anos haviam suavizado as memórias dolorosas, e agora, eu podia caminhar pelas ruas sem sentir o peso dos olhares julgadores. Na casa dos pais de Lara, depois do enterro, encontrei Dona Odete sentada em sua cadeira de balanço, parecendo pequena e frágil. Quando viu Manuel, seus olhos cansados se iluminaram. "Como você cresceu!" exclamou, estendendo os braços trêmulos para um abraço. "Está a cara do seu avô quando jovem." Naquele momento, vendo o afeto genuíno entre eles, tomei uma decisão, que alguns considerariam insana. Convidei Dona Odete para morar conosco na capital. Ela era família de Manuel, a única avó viva que ele tinha, e merecia passar seus últimos anos com conforto, e na companhia do neto. Manuel ficou radiante com a ideia. Dona Odete, após a surpresa inicial, aceitou, com lágrimas nos olhos. "Depois de tudo o que aconteceu entre você e minha Lara," ela começou, mas interrompi. "O passado é passado, Dona Odete. A vida é curta demais para guardar rancores. Reorganizamos nossa casa, para acomodar a nova moradora." Dona Odete trouxe consigo apenas seus pertences pessoais, e algumas lembranças de família, incluindo fotografias de Lara, que Manuel nunca tinha visto. Foi através dessas imagens, e das histórias contadas por Dona Odete, que Manuel finalmente conheceu sua mãe, ainda mais profundamente. Não apenas a figura que eu havia pintado em meus relatos, cuidadosamente editados. Nossa dinâmica familiar mudou, mas para melhor. Dona Odete, apesar da idade avançada, ainda conseguia ajudar na cozinha. Ensinar Manuel receitas tradicionais, contar histórias de antigamente. Sua presença trouxe uma nova dimensão a nossas vidas. O ano de 1984 foi marcado por outra mudança significativa. A loja havia crescido tanto, que o espaço original não comportava mais nossas atividades. Encontrei um ponto maior, em uma rua mais movimentada, e fizemos a mudança. A casa de moda Judite ganhou uma fachada elegante, vitrines espaçosas, até mesmo um pequeno café, para os clientes descansarem, entre as provas de roupas. Foi nessa época que voltei a dar aulas de piano regularmente, não mais para crianças como antes, mas para adultos, que sempre sonharam em aprender. Instalei o Essenfelder em um canto da sala de estar, e 3 vezes por semana, a casa se enchia de música novamente. Manuel, agora com 17 anos, preparava-se para o vestibular, estudava com afinco. Engenharia civil na Universidade Federal era seu objetivo. Tão concentrado nos estudos, que mal notava as moças, que suspiravam por ele na escola, e na igreja que frequentávamos. "Vai perder o bonde, meu filho", brincava Dona Odete, sempre tentando apresentá-lo a filhas de amigas ou vizinhas. Ele apenas sorria tímido, e voltava aos livros. "Vou ter tempo para isso depois, vovó. Primeiro preciso garantir meu futuro." A vida seguiu seu curso. Manuel se preparava para os exames, eu administrava a loja, Dona Odete cuidava da casa, com a ajuda de uma empregada, que contratei para os trabalhos mais pesados. Éramos uma família improvável, unida, não pelo sangue, ou pelo destino, mas pelas escolhas que fizemos. Em dezembro de 1984, veio a grande notícia. Manuel havia sido aprovado na Universidade Federal. Primeiro lugar em engenharia civil, um feito extraordinário, que nos encheu de orgulho. Comemoramos com um jantar especial, com direito a bolo e champanhe. "Isso é apenas o começo", disse ele, erguendo a taça em um brinde. "Um dia vou construir pontes e edifícios, que durarão séculos." Seus olhos brilhavam, com o mesmo entusiasmo que via em Jairo, tantos anos antes, quando ele falava sobre seus sonhos. Naquele momento, tive certeza de que, apesar de todas as perdas e traições, tínhamos vencido. A vida havia tirado tanto de nós, mas também nos devolveu, em forma de novas oportunidades, novos caminhos, novos amores. Os anos universitários de Manuel foram intensos. Ele mergulhou de cabeça nos estudos, determinado a ser o melhor da turma. Nos finais de semana e férias, trabalhava na loja, aprendendo cada aspecto do negócio. "Um dia vou expandir isso", prometia, desenhando plantas para filiais em outras cidades. Em 1986, nosso pequeno núcleo familiar sofreu outra perda. Dona Odete, que já vinha enfraquecendo gradualmente, partiu durante o sono, de forma serena. Manuel, então com 19 anos, lidou com a perda,
com a mesma dignidade que demonstrou em tantos outros momentos difíceis. No funeral, me abraçou forte e disse: "Agora somos só nós dois, tia Judite, mas estamos bem, não é?" Estávamos de fato, a dor da perda era real, mas havíamos aprendido a seguir em frente, a construir sobre as cinzas, a encontrar beleza, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, meus queridos, chegamos ao final de mais um capítulo dessa história. Em meados dos anos 80, Manuel na universidade, eu com minha loja de tecidos, cada vez mais próspera, e nós dois aprendendo a seguir em frente, após a partida de Dona Odete. Em 1987, eu via Miguel prestes a se formar, em uma das melhores universidades do país. A casa de moda Judite havia se expandido ainda mais, agora ocupávamos 2 andares, em um prédio comercial, no centro da cidade. O primeiro andar continuava com os tecidos finos, e as roupas prontas, o segundo transformamos em um ateliê de alta costura, onde vestidos de noiva, e trajes para ocasiões especiais, eram confeccionados sob medida. Contratei mais funcionárias, a maioria mulheres que, como eu, que um dia precisavam recomeçar suas vidas, após divórcios ou viuvez. A senhora construiu mais que uma loja, construiu um refúgio, me disse certa vez, uma das costureiras, que contratei após ela se separar do marido violento. Aquelas palavras me tocaram profundamente, sem planejar, havia criado um espaço, onde mulheres podiam se reinventar, assim como eu havia feito. Manuel, aos 20 anos, dividia seu tempo entre a universidade, um estágio em uma construtora, e os finais de semana na loja, onde continuava aprendendo sobre o negócio. Sempre teimoso, insistia que um dia, transformaria nosso comércio em uma rede nacional. Precisamos estar em São Paulo, no Rio, em toda parte. Dizia, com o entusiasmo da juventude. O mundo está mudando, tia Judite, temos que mudar com ele, e como estava mudando. Em dezembro de 1988, Manuel se formou em engenharia civil. A cerimônia de colação de grau foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Vê-lo subir ao palco, receber o diploma, ser aplaudido como o melhor aluno da turma. Meu peito mal se continha, de tanto orgulho, chorei silenciosamente, pensando em Jairo e Lara, em como teriam se orgulhado daquele jovem brilhante. O ano de 1989 trouxe mais mudanças. Manuel foi contratado por uma grande construtora, com um salário impressionante, para alguém recém-formado. Insistiu em contribuir com as despesas da casa, apesar dos meus protestos. Você já fez tanto por mim, tia Judite, me deixe retribuir um pouco. Foi nesse período que finalmente comecei a pensar em mim mesma, em meus próprios sonhos, adiados por tanto tempo. Minha vida havia girado em torno de sobreviver, de criar Manuel, de fazer o negócio prosperar. Agora, com tudo estabilizado, o que eu queria para mim, a resposta veio de um lugar inesperado. Durante um concerto beneficente, para o qual fui convidada a tocar piano, algo que não fazia em público há décadas, conheci Evandro. Um professor de música aposentado, que agora dirigia o conservatório da cidade. Seu toque é magnífico, ele comentou, após minha apresentação. Muito sentimento, muita alma, tive formação formal, apenas algumas aulas quando jovem, respondi. Depois a vida tomou outros rumos. Conversamos por horas naquela noite. Evandro, viúvo há 5 anos, compartilhava meu amor pela música, pela literatura, por chás de ervas, e longas caminhadas ao pôr do sol. Era um homem gentil, de fala mansa, e olhos atentos, que sabia ouvir, tanto quanto falar. Nosso primeiro encontro foi para um café, após outro concerto, depois jantares, cinema, exposições de arte. Aos 51 anos, me vi vivendo algo que nunca experimentei em minha juventude, um namoro tranquilo, maduro, baseado em respeito mútuo e interesses compartilhados. Manuel percebeu a mudança imediatamente. Você está diferente, comentou, após me ver retornando de um concerto com Evandro. Mais leve, mais feliz, senti o rosto corar, como uma adolescente. É só um amigo, tentei desconversar, meu sobrinho sorriu, aquele sorriso que iluminava a sala inteira. Tia Judite, você passou a vida cuidando dos outros, de mim, dos pais da minha mãe, das mulheres que trabalham na loja. Está na hora de alguém cuidar de você também. Suas palavras me tocaram profundamente. Talvez ele estivesse certo. Talvez depois de tanto tempo,
eu merecesse essa chance de felicidade. Evandro e eu avançamos lentamente em nosso relacionamento. Não havia pressa, tínhamos a sabedoria dos anos, a compreensão de que o tempo é um amigo e não um inimigo, quando se trata de construir algo significativo. O início dos anos 90 viu nossa família improvável se expandir ainda mais. Manuel conheceu Selma, uma jovem arquiteta, durante um projeto da construtora. O romance floresceu rapidamente, e em 1991, eles estavam noivos. O casamento foi marcado para o ano seguinte. Ela é perfeita para você, comentei, após conhecer a futura nora. Inteligente, determinada, com um senso de humor que combinava com o de Manuel. Selma conquistou meu coração imediatamente, Manuel com aquela confiança tranquila, que sempre o caracterizou. Ela me lembra você, sabia, tem a mesma força interior. O casamento em maio de 1992 foi uma celebração linda, embora modesta. Manuel insistiu que eu entrasse com ele na igreja. Você é minha família, disse, ajustando a gravata borboleta, diante do espelho. É quem deve me acompanhar nesse momento, caminhando ao lado dele pelo corredor da igreja, sob os olhares emocionados dos convidados, senti como se um ciclo se fechasse. O menino que acolhi, em circunstâncias tão dolorosas, agora era um homem iniciando sua própria família. Que jornada extraordinária havíamos percorrido juntos. A recepção foi no salão paroquial, decorado com flores brancas e luzes suaves. Para surpresa de todos, especialmente a minha, Manuel pediu silêncio no meio da festa, e anunciou: tenho mais uma razão para celebrar hoje. Minha tia Judite, a mulher incrível que me criou, finalmente aceitou o pedido de casamento do professor Evandro. Todos os olhares se voltaram para mim. Evandro ao meu lado, apertou minha mão gentilmente. Havíamos decidido manter o noivado em segredo, até depois do casamento de Manuel, para não desviar as atenções. Mas meu sobrinho, sempre observador, havia notado o anel discreto em minha mão direita, que eu planejava passar para a esquerda, após sua festa. Aos 54 anos, eu me casava novamente, não no papel. Evandro e eu decidimos que não precisávamos da burocracia para validar nosso compromisso. Mas em uma cerimônia íntima, apenas com amigos próximos e família, realizada no jardim de nossa casa. Sim, nossa casa. Vendemos meu apartamento e a casa dele, e compramos juntos uma residência espaçosa, com um lindo jardim, onde plantamos rosas, hortênsias e jasmins. O piano Essenfelder ganhou lugar de destaque na sala, ao lado do violoncelo de Evandro. As noites, agora eram preenchidas com duetos, com música que criávamos juntos, da mesma forma que construíamos nossa vida compartilhada. A loja continuava prosperando, contratei uma gerente para o dia a dia, me permitindo trabalhar apenas meio período. O resto do tempo, dedicava a música, a Evandro, e logo aos primeiros netos que chegaram. Em 1993, Selma engravidou. A notícia transformou nossa casa em um turbilhão de preparativos, de expectativas, de sonhos renovados. Seria menino ou menina? Como seria o quartinho do bebê? Que nome escolheriam? Se for menino, quero homenagear meu pai, Manuel nos contou durante um jantar. Jairo Evandro, que tal? Senti lágrimas nos olhos. Evandro apertou minha mão sobre a mesa, entendendo a emoção que me invadia. E se for menina? Perguntei, quando recuperei a voz. Manuel e Selma trocaram um olhar cúmplice. Judite responderam, em uníssono, como poderia ser outro nome. Em fevereiro de 1994, nasceu Judite, pequena, com uma penugem escura na cabeça, e os mesmos olhos curiosos que seu pai tinha quando bebê. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi uma experiência transcendental. Esta criança era a continuação de nossa história, a prova de que apesar de todas as dores, a vida segue, se renova, floresce. Ela é perfeita, sussurrei, embalando o pequeno embrulho rosa. Tão perfeita, Manuel com lágrimas nos olhos, assentiu. Será que vou saber ser um bom pai? Você será extraordinário, respondi, com toda a certeza do mundo. Teve que aprender muito cedo, o que realmente importa na vida. Os anos seguintes foram um turbilhão de alegrias. A pequena Judite crescia forte e esperta. A casa de moda se expandiu para uma segunda loja, em um shopping center recém-inaugurado. E Evandro e eu
finalmente realizamos o sonho de viajar pela Europa, visitando as salas de concerto, que conhecíamos apenas por gravações. Em 1997, outro presente, Jairo, o segundo filho de Manuel e Selma, veio ao mundo. Um menino robusto, de bochechas rosadas e olhar sereno. Nossa família crescia, prosperava, seguia em frente. Foi durante a festa de batizado de Jairo que Manuel me chamou para um canto tranquilo do salão paroquial. Tia Judite, começou, com aquela expressão séria, que assumia quando tinha algo importante a dizer. Quero que saiba que estou iniciando os procedimentos para uma adoção legal. Olhei para ele confusa. Selma havia dito algo sobre não quererem mais filhos depois de Jairo. Não estou entendendo, confessei. Manuel sorriu, aquele sorriso iluminado, que tanto me lembrava meu irmão. Quero adotá-la legalmente, quero que você seja no papel, o que sempre foi na realidade, minha mãe. Fiquei sem palavras, o coração batendo descompassado, depois de uma vida inteira chamando Manuel de sobrinho. A ideia de ser oficialmente sua mãe me emocionou além do que as palavras podem expressar. Mas porque depois de tanto tempo, consegui finalmente perguntar: por que você merece? Ele respondeu, simplesmente: porque quero que meus filhos saibam, sem sombra de dúvida, que você é minha mãe, o amor que você me deu, mais amor do que eu jamais poderia merecer. Chorei abertamente, sem me importar com a maquiagem, que se desfazia, ou com os olhares curiosos dos outros convidados. Abracei Miguel com força, sentindo que finalmente o ciclo estava completo. O processo legal foi mais rápido do que esperávamos, facilitado pelo fato de eu já ter sido sua guardiã legal por tantos anos, e de Manuel ser agora um adulto. Em uma cerimônia simples no fórum, assinamos os papéis, que oficializavam o que nossos corações já sabiam há décadas. Éramos mãe e filho, o juiz um senhor de cabelos brancos e olhar bondoso, comentou, que raramente via casos como o nosso, uma adoção tardia, feita por amor, sem nenhuma necessidade legal, disse, ao entregar o documento oficial. Olhando para trás, agora aos meus 78 anos, vejo como aquele momento foi simbólico. A jovem de 22 anos que se casou, sonhando com filhos, nunca imaginou que se tornaria mãe com aquela idade, de um filho de 30. A mulher de 30, que descobriu a traição do marido e da cunhada, jamais pensou que um dia consideraria aquela traição uma bênção disfarçada. Pois sem ela, sem toda a dor e recomeço, Manuel não teria sido meu filho. A vida é assim, meus queridos, imprevisível, surpreendente, às vezes cruel, mas também maravilhosamente generosa. Das cinzas daquele casamento, que parecia amor, nasceu uma família verdadeira, baseada em escolhas diárias, em compromisso, em um amor que transcende o tempo. Hoje rodeada por meus netos, já são 5, com a chegada dos gêmeos em 2002, e do caçula em 2005. Com Evandro ao meu lado, com Manuel e Selma, construindo seu próprio legado, sinto uma gratidão imensa. Pela música, que sempre foi minha companheira, pelo negócio que me deu independência, pela família que construí com minhas próprias mãos. E sabe o que é mais incrível? Aquela casinha dos fundos, onde eu dava aulas de piano na minha cidade natal. Manuel a comprou secretamente, há alguns anos, restaurou completamente, transformando-a em um pequeno estúdio de música. No meu aniversário de 75 anos, me levou até lá. Para você nunca esquecer onde tudo começou, disse, me entregando a chave, e para lembrar o quanto você percorreu desde então. Ali naquele espaço, que testemunhou tantas lágrimas, e também tanta música, toquei novamente as sonatas da minha juventude, as mesmas notas, os mesmos acordes. Mas com um significado completamente novo, não mais marcados pela dor da traição, mas pela doçura da redenção. Essa é minha história, meus queridos, uma história de quedas e recomeços, de corações partidos, e depois remendados, de famílias desfeitas e refeitas. Se há uma lição que aprendi em todos esses anos, é que nossa felicidade não depende das cartas que recebemos, mas de como jogamos com elas. A vida me tirou um casamento, mas me deu um filho, tirou meu irmão, e me deu 5 netos maravilhosos, tirou minha cidade natal, mas me deu um mundo inteiro para explorar, tirou minha juventude, mas me deu sabedoria. E você que acompanhou minha jornada até aqui, o que a vida tirou de você, e mais importante, o que você construiu com o que restou, pense nisso. Meus queridos, e lembre-se sempre, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega,
e com ele a chance de recomeçar. Agora eu peço que você deixe um joinha nesse vídeo se você gostou da minha história. Se inscreve também no canal para não perder nenhuma de nossas histórias que estão por vir. Deixe nos comentários se vocês conhecem alguém que tenha uma história igual ou parecida com a minha. Muito obrigado por me ouvir durante esse tempo. Um grande abraço dessa vovó para você.